Dando um passo adiante, não só a questão do teto para o pagamento de precatórios mudou e impactou muito o sistema, como também a troca dos indicadores, dos critérios de correção. Então, se antes a gente tinha Selic, e a Selic é um investimento excelente, então uma renda fixa que vai te trazer esses patamares de Selic que a gente tem hoje, isso é uma coisa excelente. Então houve um volume imenso de aquisição de precatórios por investidores, por fundos voltados para ativos estressados, como chamam. E esses ativos hoje constam nos balanços desses fundos. Contudo, a emenda constitucional substituiu o critério de correção a partir de setembro de 2025 para IPCA mais 2%, que agora, por sua vez, passou a ser um investimento ruim. A correção mais apenas 2% não é bom. O que se espera é pelo menos um IPCA mais 6%, IPCA mais 7% e assim por diante. Isso significa que esse investidor que tomou essa frente, ele agora vai ser extremamente prejudicado. E, ao mesmo tempo, aquele que tem um precatório e pensa assim, eu vou realizar esse precatório quando eles for pago, sabe Deus quando, e eu vou manter esse precatório comigo. Se isso se manter dessa forma, esse precatório, ele, porque não tem uma correção ao longo do tempo, vai levar esse ativo a perder valor ao longo do tempo. Então, se eu tenho 100 mil reais e ele está numa renda fixa, eu vou ganhar mais do que 100 mil reais em precatório, nesse precatório. Recomendando também, então, que esse credor se desfaça desse precatório com o tempo. É importante notar que, antes da emenda constitucional 136, já havia um rol relevante de sanções para o órgão público que descumprisse o regime especial de precatórios, ou seja, para aquele gestor público, para aquela entidade federativa que deixa de fazer os seus pagamentos de precatórios, né? Mas, ao longo do tempo, os próprios tribunais esvaziaram a força do regime de precatórios até ali. Porque o sequestro de verbas, que era promovido pelos tribunais de justiça, pela presidência dos tribunais de justiça, quando os estados não estavam cumprindo os planos, ele foi inviabilizado pela vedação de impenhorabilidade das verbas vinculadas à saúde, vinculadas à educação, folha e assim por diante. Então tu já não tinha mais o bloqueio em conta bancária. Depois disso, a intervenção da União Federal naquela entidade que estava descumprindo passou a exigir que esse descumprimento fosse voluntário, não por dificuldade financeira. Mas aí tu imagina, né? Como é que tu vai fazer a prova que aquela entidade federativa está deixando de fazer pagamento, não por falta de recursos, mas por vontade do gestor? E por isso, o argumento de insuficiência financeira afastou o fundamento de intervenção federal. A improbidade administrativa foi alterada no regime jurídico para exigir dolo, não meramente o ato culposo, mas o dolo. O crime de responsabilidade do prefeito foi descaracterizado, porque a requisição do Tribunal de Justiça não seria uma ordem judicial, mas uma ordem administrativa. E a vedação de transferências da União para os estados, de novo, foi mitigado pela questão de não poder penhorar valores da saúde, da educação, da assistência social, o que levou a um estado de coisas em que o regime ele não tinha sanções relevantes para aquele que descumprisse. Nesse contexto, então, é possível dizer que não é que o sistema não funcione, o sistema esteja quebrado, mas que em alguma medida a gente conclui o sistema ele é assim porque ele foi construído para não funcionar mesmo. Os parlamentares, os governadores, os governantes, eles criaram um sistema para que o caixa da administração pública fosse protegido e que as condenações judiciais à administração pública elas fizessem cada vez menos efeito ao longo do tempo. E essa é a realidade que a gente está agora.